Olá, pessoas lindas, ricas e prósperas, tudo bem com vocês? Meu nome é Janiane Soares, do site Economista de Batom. Então, por aqui, este é um dos meios que eu passo para vocês conhecimento sobre finanças, desenvolvimento e algumas inspirações para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre leitura. E eu vou indicar para vocês um livro que para mim fez muita diferença desde quando eu comecei a ler e que, infelizmente, eu não tive acesso a ele antes. Na verdade, tive acesso, mas já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Gente, falar sobre leitura é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu passei um bom tempo sem conseguir ler alguma coisa fora do meio acadêmico, fora de livros acadêmicos, aí, enfim, artigos. Então, quando eu voltei com muita sede de leitura. E aí, primeiro livro que eu li, que eu já tinha começado nessa minha nova fase profissional, já tinha decidido o que eu queria fazer, mas não estava ainda com muita certeza, não sabia muito bem como lidar com isso. Eu recebi uma indicação maravilhosa de um livro que até então eu já conhecia, mas que até então eu não dava muito por ele, não. Sabe aqueles livros que a gente está no aeroporto e passa por aqueles livros? Eu adoro ficar lendo aquilo lá. Então lá, naquele cantinho, tem sempre aqueles nichos de livros, tudo. Eu sempre olhava para esses livros e achava que isso aqui era autoajuda. E eu fazia algum tempo que tinha meio que um certo preconceito com isso, né? Então, eu sempre passava, olhava, achava que era autoajuda e virava. Não queria saber. E, infelizmente, eu demorei muito para ver isso, e isso foi um erro meu, enfim. Mas quando eu recebi a indicação deste livro aqui para começar a ler, isso me fez ver as coisas, confirmar muitas coisas que eu já sabia a respeito de como funciona a mente humana e também como funcionam as pessoas, mas também além de me confirmar esses pensamentos que eu já tinha, essas visões que eu já tinha, também me acrescentou muita coisa, né? Então, esse livro aqui traz o seguinte título, né? Os segredos da mente milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Chama atenção, né? Muita atenção. Mas, que nem eu falei, eu achei que fosse autoajuda, que não fosse nada muito proveitoso. Grande engano. Este livro aqui, então, ele é dividido em duas partes. Na primeira, o autor fala sobre um modelo de dinheiro. E na segunda parte, ele fala sobre 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos de outras pessoas. Isso é bem interessante, porque esse livro aqui, ele te traz vários ensinamentos para colocar no teu dia a dia e várias formas de entender o que aconteceu, por que o teu hoje é assim, por que o teu pensamento hoje é assim, por que os teus resultados hoje são assim. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, que eu já entendia mais ou menos como isso acontecia, mas que veio a confirmar isso, foi quando ele fala sobre os pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, e isso influencia diretamente o nosso resultado na vida. Isso é uma equaçãozinha interessante. Só que aí tem mais um detalhe. Antes dos pensamentos, existem algumas outras coisinhas que a gente tem que entender para que a gente entenda por que a gente pensa de alguma forma, que nos leva a sentir de alguma forma, que nos leva a agir de alguma forma para que a gente tenha os resultados que a gente tem hoje. Então, isso que vem antes de tudo são as nossas programações. E aqui fala sobre isso. A gente vem, né, enquanto ser humano é uma coisa tão complexa, tão bem feitinha, mas complexa, que a gente tem programações, sim. Desde criancinha a gente vem aprendendo algumas coisas, vai incluindo essas coisas nos nossos hábitos, e às vezes a gente tá fazendo alguma coisa sem nem saber por que tá fazendo. Então, é sobre isso que trata um pouco aqui. Essas programações são chave para que a gente tenha a compreensão dos resultados da gente hoje. E se a gente quiser mudar os nossos resultados, a gente vai ter que mudar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa programação.
certo? Então aqui ele fala sobre isso. Uma outra coisa interessante que tem aqui no livro é que ele é dividido, cheio de pequenas ideias, cheio de pequenas declarações, chamadas declarações de riqueza, e os princípios de riqueza. Isso aqui vem por todo o livro, e na segunda parte ele fala sobre os arquivos de riqueza. E na parte 2 ele fala sobre 17 modos de pensar e agir que diferenciam as pessoas ricas de outras pessoas. E em todo o livro ele fala sobre declarações de riqueza e também de princípios de riqueza. Deixa eu achar aqui um para vocês. Aqui, princípio de riqueza. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Princípio de riqueza. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Outro princípio de riqueza que a gente pode ter aqui de exemplo. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Ó, mais um princípio de riqueza aqui que eu acho muito interessante. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Isso é incrível, gente. São coisas simples, mas que às vezes a gente precisa parar e refletir para poder colocar em prática ou simplesmente para ler isso e dizer, não sou só eu que penso assim, então tá certo o que eu tô pensando. Então, isso é muito interessante. Aqui ele tem, durante o livro, também algumas declarações. A gente termina alguma parte e ele diz assim, declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. Ele fala muito sobre isso aqui, inclusive nessa parte da programação. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. E aí ele pede pra gente dizer em voz alta a seguinte declaração. Eu tenho uma mente milionária. Gente, isso é impressionante quando a gente coloca para o mundo essas coisas, parece que tudo se ajeita, tudo vai tomando forma, vai se encaixando. São as nossas programações que influenciam os nossos pensamentos, que influenciam os nossos sentimentos e as nossas ações e que geram os nossos resultados. Gente, é impressionante. É impressionante. Esse livro aqui é muito incrível, então só lendo para vocês entenderem quão incrível ele é. E ele fala também bastante da parte prática aqui, financeira, né? Fala sobre rendimento, sobre poupança, investimento e também fala sobre, ele dá uma pequena equação de como poupar, de quanto poupar e ele dá dicas aqui. Uma coisa que ele nos instiga muito aqui é a gente se comprometer com o nosso crescimento. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é uma coisa que as pessoas precisam ler pelo menos uma vez por ano, que eu preciso ler uma vez por ano, que eu preciso chegar aqui, olhar e lembrar de algumas coisas. E aí no final, ele manda a gente ler várias vezes sim o livro, mas ele manda a gente ler uma vez por mês durante um ano. É isso aí. Infelizmente, eu sei que a gente não tem como ler uma vez por mês o mesmo livro. Até porque a gente tem outras coisas para ler, tem outros livros que a gente quer ler, mas eu recomendo fortemente que a gente pegue esse livro uma vez por mês e dê uma passada de olho em todo ele. Dá uma passada de olho, pega nos arquivos de riqueza que ele fala e repete as coisas que ele tem aqui. A gente vai se sentir pessoas muito mais poderosas, muito mais engajadas com a nossa própria causa. E não é só a questão de enriquecer, não é só a questão de ter uma mente milionária, não é só a questão de conseguir R$1 milhão ou de dólares. Não é só a questão financeira, é como a gente se comporta no mundo, é como a gente se comporta na nossa vida, é como as coisas que a gente faz, que a gente pensa, que todas as nossas ações influenciam no meio que a gente vive. Isso tudo a gente consegue prestar atenção bem mais depois de ler esse livro. E uma coisa que eu gosto muito de falar para outras pessoas, e isso eu aplico muito na minha vida, é muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com o que a gente atrai pra gente. Porque as nossas palavras têm um poder gigante de atração. Então, gente,
vamos falar, vamos emanar, vamos pensar, vamos agir com coisas boas. Porque isso tudo tem um retorno maravilhoso pra gente, certo? E esse livro aqui fez toda a diferença pra mim no meu dia a dia. Principalmente depois que eu escolhi uma outra carreira, direcionar, aliás, a minha carreira para um outro nível profissional. Então, para mim fez toda a diferença e também vem de encontro com o meu tema, né, com o meu trabalho. E com certeza vai ser de muita valia para vocês que lerem este livro, certo? Então, gente, fica a dica aqui do livro, Os Segredos da Mente Milionária, vale a pena investir um tempo na gente, vale a pena a gente investir um tempo na nossa capacitação, naquilo que vai fazer muito bem pra gente e pro meio que tá à nossa volta. Então influencia positivamente em todas as áreas. E eu quero também saber se esse tipo de indicação, se eu trouxer mais livros, falar sobre eles, se isso é interessante para vocês. Tenho outros livros aqui que eu já amei para indicar, que também entram na parte de desenvolvimento pessoal, e não só de finanças, também tem outros de finanças, né, aliás, porque é a minha área, mas esses são livros de desenvolvimento pessoal, outros livros que eu já amei. Eu quero saber se vocês querem ter esses vídeos, essas indicações. A gente pode fazer também meio que um clube de leitura, fazer uma leitura por mês, uma leitura por semana, a cada 15 dias, o que vocês acham? Eu gostaria muito de conseguir ler um livro desses por semana. Esse aqui, por exemplo, tem, vamos ver, 175 páginas. O que vocês acham? Acho que uma semana para muita gente é pouco, né? Então a gente podia fazer a cada 15 dias. E tudo isso é conhecimento que a gente agrega, e aqui o meu objetivo também com o canal, com o blog, com tudo isso que eu faço é transmitir conhecimento e poder ajudar no desenvolvimento não só da vida de vocês, mas da minha também, porque compartilhar é um aprendizado gigante e não tem preço. Tá, gente? Então me digam aqui o que vocês acham. Eu vou lançar a ideia também na página do Facebook, vou falar lá no Snapchat e no Instagram também. Tá, gente? Twitter também, agora eu voltei a usar o Twitter. E eu espero, então, um retorno de vocês, ok? Então, acessem as redes pra gente ficar por dentro de tudo que tá rolando. E vamos ter mais postagens agora, mais assiduamente, com os temas diversos, assim, a respeito de finanças, que é a área de atuação, né, minha área de atuação profissional, de desenvolvimento pessoal também, porque capacitação nunca é demais, e muitas inspirações, no caso, estilo, moda, desenvolvimento pessoal é isso, a gente estar em equilíbrio com todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa desenvolver o máximo da gente no nosso dia a dia, ok? Então um beijão pra vocês e até a próxima!